Boa noite, meu povo. Boa noite, padre, sua Boa bênção. noite, Fernando, Boa noite. Tiele. Boa noite. Boa noite a Boa todos. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite para você que nos acompanha. Já quero deixar aí o nosso abraço, nosso seja bem-vindo a mais essa live com o nosso tema aí de por quem Jesus morreu. Já quero te convidar a estar aqui presente com a gente, mandar seus questionamentos, os seus comentários, seu boa noite, compartilhar. E a gente vai continuar aqui nesse tema, puxando aí nossa vinheta. Yes! Muito que bem. Uma alegria a gente estar junto, né? Uma grande alegria. Eu quero saudar todo mundo que já está conosco. De modo muito especial, quero saudar as pessoas que estão participando do Congresso Online de Nova Evangelização e Missões. Nós estamos hoje no terceiro dia do nosso congresso. As palestras estão simplesmente maravilhosas, né? O Padre Douglas deu 2 palestras, né, Padre, no nosso congresso? Foi a palestra de introdução à missiologia. Exato. Essa até trabalhei um pouco mais ali nos conceitos de teologia, que era próprio do congresso. E outra sobre evangelização, missão e unidade dos cristãos. Aí já foi em forma mais de um bate-papo, contei um pouco da história do movimento ecumênico, como funcionou ali, foi justamente motivado por razões missionárias, lá no início do século XX, e falei um pouco, levantei mais questões do que dei respostas, porque a gente nem tem tantas respostas para isso, né? É verdade. Um terreno de missão, como fica? A gente tem um patrimônio comum para apresentar, isso é fato. Sim. Mas, e aí depois? Né? E os desdobramentos desse patrimônio comum, quais serão? Exato. Então, a divisão entre os cristãos, ela ainda é um grande problema para a evangelização dos povos, né? Dos não cristãos. Exatamente. É interessante, né? Porque o Congresso, ele está tratando de, assim, ele está sendo muito abrangente. Se você olha, né? Todas essas problemáticas doutrinárias, pastorais e também, né, nesses primeiros dias, assim, ele nos ajudou a lançar os olhos na história da igreja e ver grandes modelos de missionários, de evangelizadores. E ainda vamos ver, né? Com vários temas ainda muito bons, muitas palestras ótimas que virão ainda por aí. Inclusive a do Fernando, né, Fernando? Exato, eu também é fiz uma. palestrante. E a sua sobre o quê? A minha foi sobre Paulo Apóstolo. Sim. Paulo Apóstolo, Paulo foi uma Apóstolo. alegria. Falar de evangelização e não falar dele seria um pecado mortal, né? Exatamente. Verdade. E o que eu fiz foi, eu peguei os textos, eu peguei a Bíblia, organizei ela cronologicamente e fui contando a história de Paulo usando os textos bíblicos. Perfeito. Então foi bem, assim, para mim foi muito, muito, muito gratificante fazer e eu vi que as pessoas também gostaram, foi bem legal. Maravilha. Então, riquezas por vir aí no Congresso, quem ainda não... Quem ainda não está participando, né? Já fica o convite. Mas eu já quero dar uma boa noite Isso, aqui Tia, desculpa. para Lucelena. Boa noite, Lucelena. E para o pastor Eduardo. É uma alegria, viu? O senhor estar aqui Olha com a só gente. que Uma maravilha, a grande gente honra. falando aí da Da unidade. nossa unidade dos cristãos, Exato, né? e o tema de hoje é algo que diz respeito ao patrimônio comum. Exatamente. Inclusive, nós vamos falar de salvação e expiação ali na sua forra. Nós estamos, eu acho que hoje nós estamos tocando o coração da mensagem. Quando a gente fala de evangelho, o coração da mensagem é a Páscoa de Nosso Senhor. Quando a gente fala de mistério pascal, né, Patrão? Isso. Estamos falando de modo muito especial o sacrifício expiatório, propiciatório de Nosso Senhor, né? E a sua morte na cruz, a sua oferta na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a vinda do Espírito.
mas de modo muito especial hoje, nós estamos nos fazendo uma pergunta, e eu tenho para comigo, assim, que quando a gente lança essa pergunta e escreve essa pergunta nas redes sociais, no ambiente católico, o pessoal, eles não entendem por que a gente está se fazendo essa pergunta. Aham. A pergunta é, por quem Jesus Cristo morreu? Uhum. E no nosso meio, o pessoal não entende o porquê a gente está se fazendo essa pergunta, que parece algo muito óbvio, né? Aham. O pessoal, A né? resposta é uma só. É, né? culturalmente, isso, pensa, não, Quem todo não mundo é sabe filho, isso? todo Quem mundo não é filho de sabe? Deus, Aham. né? É. Por todo mundo. Aham. E não é tão simples assim, Uhum. né? Quando a gente começa a falar sobre teologia dogmática, É. sobre o Tratado da Graça, né, A Padre gente Douglas? tem aí alguns problemas a responder. A pergunta, por exemplo, ela já parte de um suposto de fé. Por quem Jesus derramou o seu sangue? Mas peraí, ele derramou por alguém? É, exato. Por quê? É importante dizer isso, porque há uma corrente na igreja, inclusive, na teologia, inclusive, que não vê a morte de Cristo como um ato de redenção, de expiação. Vem na cruz um crime. Ocorreu um crime, um inocente, um justo, foi injustamente condenado, morreu, e na realidade o que está ali é um erro, um crime, uma atrocidade. E para que a cruz serviu? Para denunciar injustiças, não é? Para que a Olha. gente aprenda que ainda hoje inocentes sofrem na mão de poderosos. Que poderosos, quando se sentem ameaçados, vão lá e oprimem o justo. Então, na verdade, Esse essa discurso coisa... mas existe esse discurso. Existe. E se bate Existe, muito infelizmente. forte nele. Exato. Muito. Vocês aí que estão nos assistindo já devem ter ouvido coisa do Sim, tipo. sim. Não é? A cruz é um emblema, É o mesmo uma... discurso que diz que Cristo não fez milagre do pão. Ele ensinou as pessoas a Não, compartilhar. não existe nada de místico Sobrenatural. ou de Não, sobrenatural em nada de Jesus. E não é só nos feitos dele, nos feitos ministeriais. Essa ideia, essa teologia, ela está por trás da morte de Cristo também. Não há nada de sobrenatural, de espiritual na morte de Cristo. É uma execução romana, não é um sacrifício. Perfeito. Uma condenação à morte, condenar um inocente, não é? E para que a cruz existe? Para que a gente olhe para ela e aprenda aqui, ó, na cabeça, intelectualmente, né, a não cometer mais injustiças. Seja nas grandes estruturas sociais, seja nas pequenas. Né? A gente dar valor ao pequeno, ao pobre, ao inocente, não é? E principalmente quando ele nos desinstala. Né? Olha, isso tá de todo errado? Isso não tá de todo errado. Veja. É sempre assim, né? Sempre tem alguma coisa de verdade. O problema é como o diabo joga. Verdades, Mas né? o diabo não jogou assim para tentar Jesus? Ele usou Bíblia. Ele disse verdades. O problema é verdades fora de contexto. Uhum. Ou meias verdades. O diabo joga assim. Então, houve uma execução romana ali? Houve. De um inocente? De um inocente? Sim. Foi uma injustiça? Foi uma Sim. injustiça? Foi. A pergunta é, o fenômeno, né, o fato, cruz, Jesus na cruz, se reduz a isso? Exato. E parece que, às vezes, padre, assim, olhando até de fora, vamos pensar assim, de fora da situação, vamos supor que eu simplesmente estivesse pensando intelectualmente, mesmo assim, parece que ainda não faz sentido na minha cabeça. Porque se você olha para toda essa história, um inocente morrendo na cruz comum, só injustiçado, faria tudo isso. Teria essa legião de pessoas a seguir este homem inocente, que só foi mais um inocente morrendo numa cruz lá, como exemplo para a humanidade, só isso. Faria essa legião de pessoas a darem a vida para um inocente qualquer. Tanta gente morreu em cruz. Exato. Crucifixão era uma sentença romana muito comum. Exato. Né? Quanto pior fosse o bandido, mais se fazia essas execuções públicas no madeiro, né? Quando a escritura fala maldito aquele que sobe ao madeiro. Tinha a crucifixão, é uma morte no madeiro, tem a forca,
é uma morte no madeiro. Tem a empalação, era uma morte no madeiro. Então, eram formas de humilhar, né? De que a pessoa tivesse uma morte humilhante. Agora, a pergunta é, o que fez da cruz tudo isso? A Exato. ressurreição e Pentecostes. Então, são 3 movimentos de um mesmo mistério. E padre, o senhor me permite também o que torna aquele sacrifício, né? A gente consegue enxergar naquilo que Jesus fez no Calvário um sacrifício muito à luz do que aconteceu no dia anterior, na Quinta-feira Santa. Perfeito. Quando ele se reúne com os apóstolos, ele celebra a Páscoa, né? E aí ele vai tomando o primeiro cálice, o segundo cálice, o terceiro cálice, e ele, de modo abrupto, interrompe a ceia e sai. Aquela ceia não teve fim, né? O cálice que conclui, ele não toma. Ele chega na agonia, e qual é a oração que ele dirige ao Pai? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, né? Mas que se faça a tua vontade, não a minha. E quando ele está na cruz do Calvário, o ramo de sope é colocado nos lábios de Jesus, e nós temos... Por que o ramo de sope, né? Foi com o ramo de sope que os israelitas aspergiram as portas no Egito. Então, aquele ramo de sopa ensopado no vinagre, que é a terceira fase do fruto da videira, né? Quando Jesus o toma, João é o que está lá embaixo e que diz que ele toma, e aí ele diz, tetelestai, tudo está consumado, o cálice da consumação. Então, você consegue enxergar que o que está acontecendo ali é a Páscoa, à luz da Eucaristia celebrada, né? E o fazer isso em memória de mim, né? O novo Israel vai fazer isso na Eucaristia, né? O comer o cordeiro, não só imolá-lo, mas comer o cordeiro era necessário no Egito, era necessário na Antiga Aliança, é necessário na Nova Aliança, comer o cordeiro. Nós fazemos isso como? Através da Eucaristia. Comer a minha carne, beber o meu sangue para ter aliança. Né? Isso é algo tremendo. Isso é teologia integral, né? Doutrina completa da igreja. Exato. Essa linha a qual eu me referi há pouco, que esvazia os textos, a única associação que eles fazem entre a última ceia e a cruz é que a última ceia, isso está... Né, alguns autores, o Carlos Mesters, por exemplo, que era um luterano bem progressista, falava sobre isso. A última ceia seria um ato de prevenção social em relação ao que se daria no Calvário. Ou seja, se vocês forem irmãos, se vocês comerem sempre ao redor da mesma mesa, do mesmo cálice, e lavarem os pés uns dos outros, vocês não cometerão uns com os outros o que vão cometer comigo no dia seguinte. Entendeu? É uma vacina contra a injustiça que se comete com os oprimidos. É basicamente essa a associação. Agora, é claro que são perspectivas que jogam fora todos esses elementos evangélicos. Que tudo isso está no evangelho. O cálice, o hisope, o vinagre... Toda essa tipologia bíblica. Preguiça de ler o Evangelho de São João, que é onde mais estão presentes essas tipologias, né? Essas figuras. E é o modo de interpretar a Escritura que você vê, sobretudo no período patrístico. Os padres da igreja nos ensinaram a ler a Bíblia assim. Perfeito. Com tipologia bíblica. Perfeito. E aí, né, Santo Agostinho dizendo, você tem sempre o Novo Testamento implícito no Antigo, né? Ou escondido. Eu não lembro agora como é que é a frase, mas é justamente isso. É um contendo o outro. Um se fazendo referência ao outro. Para quem não entende, a gente está usando essa palavra, tipologia, é assim. O Antigo Testamento figura realidades que se cumpriram plenamente no Novo. Então, por exemplo,
José no Egito foi rejeitado pelos próprios irmãos. Uhum. Então, José no Egito é tipologia de Jesus, que também seria rejeitado pelos seus. Ele veio para os seus não receberam. Moisés libertou o povo da escravidão. Então, Moisés é tipologia de Jesus, que libertou a humanidade do pecado. Sei lá, a Rainha Esther é tipo ou tipologia de Maria, Exato, que é aquela que orou pelo seu povo. Eva. Não sei se deu para entender. Eva é tipologia de Maria. E por aí vai. Os padres da igreja liam a Bíblia assim. Sim. Né? Se depois, a partir do século XVI, XVII, o pessoal tem problema com isso... É que Não hoje é temos bem culpa. comum a gente jogar fora tudo aquilo que demorou-se anos para construir, para aprender, para destrinchar, né? Hoje em dia é muito mais a minha opinião daquilo que eu tô vendo aqui, lendo agora, daquilo que eu entendo, né? Então é o que tem acontecido, infelizmente, né? Exato. Ó, então assim, nós estamos partindo do pressuposto da fé de que Jesus Cristo morreu por nós. Isso. Né? Ele deu a vida, né? Ele foi um sacrifício redentor. A segunda pergunta, então, que nós nos fazemos é quem são os destinatários dessa Quem oferta? é esse nós? Exatamente. Quem são Jesus os Cristo morreu por nós. Nós quem? Isso são. Né? Então não tem por que evangelizar, não tem por que batizar índio, não tem por que batizar ninguém. Converter tribos. Pra quê? E converter quem quer que seja, nenhum segmento da sociedade precisa de conversão. Exato. Isso é universalismo. O autor mais moderno, está mais em voga, lido por aí, talvez o pessoal que nos assista já tenha ouvido falar, que defende essa corrente, é Karl Rahner. Exatamente. Karl Rahner. Karl Rahner foi um jesuíta, né, que, muito influenciado por filosofias, algumas filosofias do século XIX, ele criou o conceito de cristãos anônimos. É mais ou menos assim. Uma pessoa que não conhece Jesus, mas ela é boa, ela é justa, ela age conforme os ditames da consciência, aquilo que ela entende por verdade e tudo. Você precisa anunciar Jesus explicitamente para essa pessoa, ele vai dizer não. Ela já é uma cristã nos conceitos fundamentais e no comportamento dela, ela só não sabe disso. Nós sabemos. Então nem precisa anunciar Jesus explicitamente para ela. Ela nem sabe, mas ela é uma cristã anônima, né? Esse é o conceito. É claro que ele é muito sutil a fala dele, a afirmação dele, porque nós temos no catecismo da igreja uma doutrina justamente para justificar a possibilidade da salvação dos que não conhecem a Jesus. E que Deus, por caminhos misteriosos, somente por ele conhecidos e sabidos, pode salvar uma pessoa que não conheceu Jesus Cristo, julgando-a conforme os ditames da sua consciência. Então, a questão ele atribui à igreja uma prerrogativa que é de Deus. Exatamente. Então, não, Deus pode salvar a pessoa que não recebeu o anúncio explícito de Jesus. Ok, ele pode, mas nós não. Nós, a igreja, só podemos oferecer salvação se nós anunciarmos Jesus explicitamente. Nós só conhecemos um caminho. Exato. O conceito de cristão foi bem mudado. Né? Sim, mas bem mudado. E olha, Tiele, isso daí fermenta nas faculdades de teologia. Exatamente. E é esse tipo de coisa que os nossos seminaristas estão bebendo. E, infelizmente, muitos não têm critérios. Bebe e ainda dá pro para povo impedir depois. e dão pro povo. Exato. Eita, Eu quero só dar uma boa noite aqui para Virgínia, boa noite. É uma alegria você estar com a gente também. Para o pessoal do CERN, o pessoal do CERN acompanhando a gente, né, Fernanda? Isso. Uma alegria, Tamo viu? juntos. Gente, estou esperando, a gente está aqui esperando perguntas de vocês, até comentário, responde aí pra gente também. Por que em Cristo morreu? A gente está aqui conversando, batendo um papo, mas esperando vocês também aqui para participar disso com a gente, tá? A outra corrente extremista é aquela de alguns calvinistas, não vou nem colocar todo o calvinismo, mas pelo menos existe uma boa parte Falando do da parte calvinismo. extrema do... Exato. Uhum. Que vai falar de
expiação limitada ou expiação definida, né, ou determinada, né, que diz, aí vai dizer, né, padre, que Cristo morre por um grupo específico de pessoas, por pessoas eleitas, predestinadas pelo Pai. O Pai oferta o seu Filho pela salvação de muitos, um grupo predestinado, e esse ato de Cristo, ele é completo, eficaz, e ele não é somente salvador, mas já é santificador e completo, e irresistível, inclusive. Esse graça grupo já está lá, né? Essas pessoas já estão salvas, né? Não existe necessidade de uma ascese, de ir de uma via purgativa para uma via iluminativa, para uma via unitiva, de um caminhar para a santidade, não existe sequer possibilidade de queda da aliança, né? A graça é irresistível e esse pessoal está salvo, e Cristo teria morrido apenas... Padre, vamos começar a falar dos problemas dessa visão. São vários. É a chamada teologia da predestinação. Né? Quem são os que vão para a vida eterna? Né? Poucos. Ó, e não é, veja, todos as vertentes... não é os 144 mil, né, padre? Não, talvez até menos. Talvez até menos. Mas você veja que essa coisa do testemunho de Jeová selecionar um número, isso remonta ao calvinismo. Remonta. Tem uma influência lá, mais ou menos. Um grupo muito reduzido se salvará. E olha, todos esses extremismos, eles não são sem fundamentos bíblicos. Usa-se, manobra-se a escritura. Com base naquela em quê? questão das meias verdades, né? Isso. Que a gente então, pega. quais os textos, por exemplo, que eles selecionam? A instituição original da Eucaristia, tomai e bebei todos vós. Esse é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos. Sim. Não é todos. E isso é verdade. A tradução original é muitos, não é todos. Embora todos sejam muitos. Não, um termo não contradiz o outro. Mas o texto original diz muitos. Há um outro texto conhecido por nós, em que perguntam a Jesus, é verdade que são poucos os que se salvam? E aí Jesus responde, em verdade eu vos digo, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Fica claro a má vontade de Jesus de responder afirmativamente, né, no texto. Olha, é como se ele dissesse assim, olha, é melhor não falar nada. É melhor vocês se esforçarem por entrar na porta estreita, porque larga é o caminho que leva à perdição e estreito é o caminho da salvação. Dando a entender afirmativamente que sim, são poucos os que se salvam. E realmente esses textos existem. Agora, uma vertente que ignora, por exemplo, os escritos de São João no Apocalipse, uma multidão incontável, inumerável, diante do Cordeiro. Esses são os que venceram a grande tribulação. Quer dizer, não são tão poucos assim também. Embora não sejam todos unanimemente, também não são tão poucos assim. Essa teoria, Calvino chegava a afirmar assim, de que os que foram predestinados à salvação já estão verdadeiramente predestinados, assim como os que não estão, fatalmente estão condenados e irão para o inferno. Não há nada que se possa fazer, nem do ponto de vista humano. Mas eu não sei, e se eu tiver sido predestinado à condenação? Não, eu quero mudar isso, eu vou teimar, eu vou insistir, eu vou perseverar até conseguir a vida eterna. Calvino vai dizer, não, em algum momento na sua vida, você vai desviar e vai cair. Não há nada que você possa fazer. Está predestinado. Toda vez que a gente fala dessa teologia calvinista, não me vem mais à mente os presbiterianos atuais, que são os que remontam a Calvino, porque eles fizeram vários aprimoramentos históricos dessa teologia, né? Mas tem um grupo que sempre me vem à mente, é um grupo muito forte nos Estados Unidos, que são os Amish.
Eu não sei se você já ouviu falar. Sim. Tem uns programas de TV que faz Mundo Amish. É aquele pessoal... Já fizeram vários filmes, inclusive, de Hollywood, inspirados nos Amish. Onde todos usam o mesmo tipo de roupa, os homens não cortam a barba, eles não usam energia elétrica, só usam carroça para se locomover, só trabalham na agricultura e são uma comunidade extremamente fechada e exclusivista. Então, uma vez que a pessoa se batizou e ela pertence à comunidade Amish, ela não pode nunca mais sair. Se ela sair e se perder, então, não há expiação possível a uma pessoa que peque depois do batismo. Não há. Essa pessoa é banida. Eu digo isso porque eu conheci os Amish nos Estados Unidos, lá no estado de Iowa, às vezes que eu fui para lá. E realmente esse grupo existe. Porque há essa lógica, que a salvação é algo extremamente difícil, aliás, absolutamente impossível ao homem. Jesus afirmou isso em Mateus 19, né? Sim. Senhor, quem pode salvar-se? Aos homens isso é impossível. Não para Deus tudo é possível. Mas impossível no sentido de inacessível. Inacessível, absolutamente. Há uma vertente também no protestantismo, filha desse calvinismo, que afirma que é inútil e inclusive afrontosa toda e qualquer iniciativa de evangelização. Você não tem que sair anunciando evangelho. A verdade é que as pessoas predestinadas, cedo ou tarde, virão parar aqui, na comunidade dos eleitos. Uhum. Mas não há nada que a gente possa fazer. Mas o que esse pessoal fez, então, com a parte do evangelho em que diz de pregar o evangelho a toda criatura? Pois é, eu Onde sempre eles me colocaram? perguntei. Porque realmente não existem missões. Ó, você sabe, tem uma denominação aqui no Brasil que é muito forte. Eles não são calvinistas no sentido estrito, mas eles têm muito de calvinismo na doutrina, embora nem eles mesmos saibam disso, que é a Congregação Cristã do Brasil. Exato. Eu acho que a Congregação Cristã do Brasil é o que a gente tem de mais próximo de calvinismo. Mais original. Como eu disse, os próprios presbiterianos já até reformularam mais um pouco desse calvinismo. Eles têm missões, missionários, etc. Mas existe um pouco disso na congregação cristã no Brasil. Você nunca vai ver a congregação cristã no Brasil nas redes sociais ou empreendendo eventos de massa, etc. Eles não têm a menor preocupação em ir atrás de fiéis. Agora, é claro que é interessante, eles são a segunda, eu diria a maior igreja pentecostal do Brasil. A que mais cresce, sem fazer missão nenhuma. Uhum. Não é? Por quê? Porque existe essa confiança, Tiele, assim, já respondendo a sua pergunta. O ID desses grupos não é necessariamente um ID em forma de campanha. Eles entendem que o testemunho vivido no local onde eles estiverem, se esse testemunho não for suficiente para atrair, não há nenhum esforço a mais que se possa fazer. Então aquela comunidade se implanta num determinado bairro, numa determinada localidade, e ela está ali, vivendo a sua vida cristã. Os que verem, se forem predestinados, se sentirão identificados e seduzidos e virão para a nossa comunidade. Se não, que fiquem lá fora, eles estão condenados. Exato. Entendeu? A gente não tem que ficar indo atrás de ninguém. Olha, na loucura, hora que a gente está cansado de anunciar o evangelho, dá vontade de você ir para um extremo, né? Virar um calvinista. E quando você está entusiasmado, dá vontade de ir para o outro extremo, né? E enfiar todo mundo na porta do céu a qualquer custo. E se ela tá estreita, você ir lá e tacar a marreta. Exato. Que é o que faz essa galera de não, tá todo mundo salvo. A angústia por salvar faz descer o evangelho ao nível raso. E o outro, o zelo pelo tesouro da salvação, faz subir a salvação num nível inacessível. Exatamente. O tema que a gente está tratando aqui, conversando, ele foi... Quem introduziu esse tema para nós hoje, nós estamos aprofundando ele aqui, foi o professor Juan Anderson Leite. Ele fez hoje uma fala sobre o universalismo da salvação, e aí o problema da inexistência do inferno e por aí vai, né? Ele coloca essas questões
muito, assim, trabalhou isso muito bem. E nós estamos falando da consequência disso na evangelização. O Juan Anderson trabalhou na segunda palestra, ele teve 2 palestras hoje. A segunda palestra dele foi justamente sobre o magistério atual da igreja, falando a respeito da urgência, da necessidade da evangelização. Né? E a questão é muito assim, para nós, olhando na Escritura, é simples, né, padre? Porque a gente olha o texto clássico de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que envia seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, né? E aí começa a dizer assim, aquele que crê é salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então aqui nós já lançamos esse pressuposto, né? O estado fora de Cristo é o estado de condenação. E Cristo vem e se oferta para a salvação de todos. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A afirmação da Sagrada Escritura, né? Então você está falando que Cristo vem para a salvação de todos. Salvação de todos. Ele Porque é a pergunta da Magda. Exatamente. Ela está aqui, se eu puder já até, dentro do seu raciocínio, ir respondendo. Claro. Boa noite, viu, Magda? Ela pergunta se Jesus veio salvar a todos, porque se dizem que só há salvação na Igreja Católica. Fantástico. Vai, Fernando. Vamos. Levanta essa a bola, pergunta depois é recorrente até aqui, né? Exatamente. Então, Jesus Cristo vem e dá a sua vida para a salvação de todos, ok? A oferta de Cristo e, por isso, o mandato para ir a todas as nações e pregar o Evangelho, né? Ao mesmo tempo, nós temos textos da Escritura, né, que vai dizer que Jesus Cristo dá a sua vida pela salvação de muitos. Nós sabemos que a oferta da salvação é feita a todos os homens, né? A pregação do Evangelho tem que ser feita a toda a criatura, foi o mandato de Cristo, mas nós temos livre arbítrio para dizer sim ou não ao anúncio que nos é dado. Nós Coisa temos que Calvino desprezava, o livre-arbítrio. Exatamente. Uma coisa da predestinação irresistível. Mas eu fico pensando até assim, como que é viver num mundo onde você não sabe se você está predestinado a ser condenado ou salvo. Porque isso, gente, loucura. Muitos autores, quando criticavam Calvino, diziam que há uma aridez muito grande na perspectiva calvinista, porque a única forma de saber que uma pessoa estava verdadeiramente predestinada à salvação é o fato de ela morrer na comunidade dos crentes. Então ela tem certeza de que ela foi salva se ela morrer ali. Até o último dia da vida dela, ela vive uma angústia, sem saber se em algum momento não ocorrerá algo que a levará a ser banida daquela comunidade. Aí a nossa irmã fez essa pergunta, né, da questão da salvação na Igreja Católica. Na doutrina da Igreja Católica, nós temos o equilíbrio dessas duas correntes. Sim. O equilíbrio dessas duas correntes se dá exatamente aqui, né? De fato, quando a gente faz lá a iniciação cristã, né, quando você inicia lá no pré-catecumenato e você recebe o anúncio, você se torna um catecúmeno. Quando você faz o processo, né, para receber a doutrina e você vai entrar na purificação e iluminação, você não é mais chamado de catecúmeno, você é chamado de eleito. E aí você passa pelo processo de purificação, iluminação, os escrutínios, os exorcismos, né, durante aquela quaresma. Perfeito. E aí você recebe os sacramentos e é um neófito. Perfeito. Você faz parte da comunhão dos santos. Perfeito. Você é um dos santos, né? Então, a questão a salvação dos eleitos, quando Calvino fala isso, ele não está de todo errado. Uhum. O que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e o modo de Jesus Cristo comunicar a sua salvação é por meio da comunicação da vida dele para nós. Então, como é que isso se dá?
por meio, né, vou usar essa linguagem, por meio do enxerto. Nós somos enxertados no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo mediante o batismo, e a vida de Cristo passa a correr nas nossas veias. Então a vida de Cristo passa a ser a nossa vida. Ele morre a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida, né? Então a vida de Cristo... A assembleia dos que foram enxertados em Cristo Jesus, nós chamamos igreja, que é destinada a quem? A todos, por isso católica. Isso. Né? O adjetivo católica, Mesmo, né? ele é católica por ter a totalidade da fé, em primeiro lugar. É católica, segundo, porque é destinada A todos. a todos, né? Então, assim, aqui nós temos... Terceiro, porque compreende todos os batizados. Todos os legitimamente batizados estão no corpo. Estão ligados à igreja de uma forma ou de outra. Aí aqui que está. Vai lá. Ou em plena comunhão com ela, ou em não tão plena assim. É a isso que se refere a doutrina das extra ecclesia nulla salus, né? Fora da igreja não há salvação. No sentido de que a igreja, ela é a continuação de Cristo na história. Cristo nada faz sem a sua igreja. Nada faz. Nada opera sem a sua igreja. Sim. Quando você faz essa pergunta, que é importantíssima, a Magda fez essa pergunta, importantíssima, antes de respondê-la, é necessário eu lançar a pergunta: como você entende igreja católica? De que forma você entende a natureza da igreja católica? Você entende a igreja católica em todos os seus aspectos? Ou você está entendendo igreja católica única e exclusivamente no seu dado institucional? Então, a igreja ela tem uma hierarquia, ela tem o romano pontífice, os bispos em comunhão com ele, cada bispo com seu presbitério e os fiéis ao redor dos seus pastores. Ok. Repare na palavra que eu usei. A igreja tem uma hierarquia. Mas ela não é uma hierarquia. Ela é mais do que isso. Há uma hierarquia da igreja, mas ela é muito maior do que isso. Vou fazer uma comparação. Sim. Imaginem que dissessem assim: o único alimento que nutre é o milho. Bom, então você vai procurar milho aonde? Como é o nome do lugar onde se planta milho? Milharal. Você vai no milharal. Então, ali é o lugar por excelência onde você tem milho de forma eficaz, de forma abundante. De repente aparece alguém no bairro vizinho dizendo: olha, vai nascer um pé de milho aqui. Como? Não sei o quê. Então, porque tem uns pássaros que de vez em quando pegam umas sementes ali no milharal e eles acabam espalhando. Olha, mas tem um pé de milho aqui, e é milho, tem gosto de milho, tem aparência de milho, dá até para fazer as coisas de milho. Você vai lá no bairro vizinho, vê, e realmente é milho. Aí você vai dizer: não, mas tá errado, não pode ter milho aqui. Então, mas a gente não controla. Nós sabemos onde está o milharal, mas nós não temos controle sobre o milho. Porque tem uns pássaros que voam e acabam espalhando a semente. Bom, é claro que aqueles pés de milho que surgiram ali fora do milharal, né, no bairro vizinho, não fizeram daquele bairro vizinho um milharal na mesma proporção que o original. Mas você não pode dizer que não tem milho lá e que eles estão morrendo de fome, já que o único alimento que existe é o milho, né? Entendam o milho aqui na minha comparação como Jesus Cristo. Palavra, Jesus Cristo, sacramentos, sobretudo o batismo, nós estamos falando de salvação. Exatamente. Um outro processo é o da santificação, outros elementos mais, que nos leva à santificação, como Eucaristia, penitência, reconciliação, do sacramento da confissão e outros tantos sacramentos, para a santificação do fiel. Mas salvação fundamental, batismo, Sagrada Escritura, virtudes teologais que decorrem do batismo, Exato. Vida de comunidade cristã, dons do Espírito Santo. Então, você encontra estas coisas em comunidades que não estão em plena comunhão. É esse o termo que está nos documentos oficiais da igreja.
que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. E, aliás, se elas têm esses elementos, é porque, de alguma forma, misticamente, elas estão orientadas à Igreja Católica, né? Uhum. Quer dizer, o bairro vizinho pode não ser um milharal, mas se tem milho lá, ela não é tão alheia ao milharal assim. Há algo do milharal lá. Então, o que nós chamamos de elementos católicos, elementos do todo. Patrimônio comum. Patrimônio como batismo é um elemento católico. Bíblia é um elemento católico. Vida espiritual de oração é um elemento católico. Anúncio querigmático é um elemento católico. Dons do Espírito Santo são elementos católicos. Porque são elementos do todo. Exato. Entende? Então, eu posso afirmar que uma pessoa batizada, ela recebeu salvação. Resta saber se ela vai manter aquela salvação ou não. A única coisa que eu não posso é afirmar a condenação absoluta de quem não recebeu esse batismo por ignorância. Eu não posso afirmar a condenação da pessoa. Sim. Mas salvação no batismo, isso sempre se pode afirmar. Tiele, padre, eu quero chamar a atenção aqui, de novo, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui, de um modo transversal, nós estamos tocando os temas que os nossos professores trabalharam durante o dia de hoje. A nossa primeira conferência foi pregada pelo padre Gilson César de Camargo, doutor, foi meu pároco, né, lá em Curitiba. Eu tenho uma alegria tê-lo no nosso congresso. E ele falou sobre São Vicente de Paulo, né? E foi um negócio assim extraordinário. Quem viu a palestra dele sabe do que eu estou falando. Extraordinário. E ele é talvez um dos maiores símbolos da ação caritativa da igreja, o movimento vicentino e tudo que ele fez, a congregação da missão e por aí vai, né? E hoje nós estamos num tempo aonde quase quando se fala de caridade, por aí vai, se busca elementos em filosofias que não tem afinidade com o cristianismo. Vicente de Paulo nunca precisou beber dessas porcarias, desculpe falar assim, mas é a verdade, para fazer o que ele fez, né? E o padre Gilson deu uma aula sobre a santidade desse homem, o amor extremado desse homem, a preocupação de Vicente de Paulo com a formação dos sacerdotes. É um dos pilares da congregação da missão. Não se fala disso. Não se fala disso, né? E ele era preocupado com isso. A primeira meta deles, a perfeição de seus membros. Ou seja, para ser vicentino tem que ser santo. Começa por aqui. Segundo, a formação do clero. Vicente de Paulo era apaixonado por isso. Terceiro, a assistência. A assistência, a caridade para com o necessitado. Olha que coisa tremenda, né? Nós temos, e essas correntes todas aí, né, que minimizam a Cristo crucificado como injustiça, como a gente vinha falando, né? Tudo isso para tentar justificar uma ação filantrópica e nega tudo isso. Aí nós temos a segunda palestra, para ficar ainda mais forte o negócio, nós falamos de São Paulo da Cruz. Nossa. E aí São Paulo da Cruz foi simplesmente o cara que diz assim, a solução dos problemas do mundo está na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. E é o homem que começa a pregar, e hoje nós somos cheios de dedos, né? Mas Paulo da Cruz era muito simples, falou assim, meu irmão, você vai para o inferno. É isso mesmo. Paulo da Cruz era assim, este caminho que você está trilhando é um caminho de inferno. É isso mesmo. As missões passionistas, na sua origem, elas eram tão enfáticas na denúncia do pecado e na possibilidade, no anúncio da possibilidade do inferno, que você ouvia aquilo ali, você sentia durante a pregação, você sentia a labareda do inferno batendo na sua coxa, assim, aqui. Você tinha necessidade de mudar de vida, assim, meu Deus, eu preciso me converter agora, porque era assim, era dessa forma que se fazia a pregação. Isso vale ressaltar, Cristo morreu por nós e é a sua cruz que nos salva.
Tá? Eu queria ressaltar mais esse aspecto, até porque a gente não tem tanto tempo assim, né? Nosso programa é curto. Há essa linha que entende assim, não, mas vamos... Por que nós vamos batizar os índios ou as tribos pobres da África? Se eles já têm tantos sofrimentos, já são pessoas tão oprimidas, eles já têm as suas cruzes. Então, mas a gente precisa informar, se sofrimento por sofrimento salvasse, né, se só a cruz, pela cruz, salvasse, bom, então sim, a África inteira estava salva. E também Cristo não precisaria ter morrido numa Sim. cruz, então. A questão não é gente a dor sofreria pela por dor isso. ou a cruz pela cruz. É a cruz de Jesus De Jesus Cristo. Cristo. E Jesus Cristo na cruz. Uma cruz sem Cristo não é cruz de qualquer um e pode ser qualquer cruz. Né? Essa foi uma discussão com os iconoclastas no primeiro século, né? Não, vamos deixar só as cruzes na igreja e tirar a imagem de Jesus pregado, né? Até tem um pouco desse ranço, esse ranço foi resgatado um pouco no protestantismo. Calma lá, mas uma cruz sem Jesus é qualquer cruz de qualquer um. Não é a cruz, o madeiro, a peça madeira que salva. É Jesus Cristo na cruz. Entende? Eu tive uma briga uma vez com um padre quando eu era seminarista, porque ele teimou assim, no analfabetismo paulo-freiriano dele. Ele leu o missal na Sexta-feira Santa dizendo que era adoração à cruz. E porque era adoração à cruz, ele tirou a imagem do crucificado. A cruz de Jesus com Jesus, e colocou só a madeira lá para todo mundo beijar. Eu disse, padre, eu acho que... Porque tem coisas que são tão óbvias que não precisa estar escrito. Não precisa estar escrito. Me diga qual o sentido fazermos na Sexta-feira da Paixão uma adoração ao lenho da cruz sem a imagem de Jesus crucificado. O madeiro, se o madeiro sozinho salvasse, meu Deus, então... Quantos morreram crucificados antes de Jesus? Exatamente. Talvez Jesus... Talvez até inocentes mesmo. Sim, inocentes. Até porque qualquer um que cometesse insurreição contra os romanos era jogado lá. Quantos inocentes que às vezes só queriam um pouco mais de serenidade ali na Palestina eram crucificados. Eu só quero, cortando aqui o padre um pouquinho rapidinho, dar uma boa noite. Eu não sei se vocês viram, mas a gente está até com visita internacional aqui, gente. Da Soninha Finotti. A Soninha. Sim, mas também tem o Paulo, que falou que acho que é da Costa Rica. Ah, meu irmão, querido amigo, conheço. A Soninha de Londres está acompanhando a gente. Deus abençoe. E o pessoal agradecendo pelo programa. A Magna também agradeceu pela explicação, viu? E tem a pergunta do pastor aqui agora, para vocês responderem. Pastor Eduardo. Jesus Cristo morreu até por quem não acredita nele? Forte, pastor. Morreu. Morreu. Aí é que está. A paixão de Nosso Senhor é eficaz em si mesma. Nós, na fé católica, fazemos uma distinção nos sacramentos entre eficácia e eficiência. Não são a mesma coisa. A cruz de Jesus Cristo é eficaz para salvar a todos. Então, ele lá, 2000 anos atrás, morreu por quem não crê nele? Sim, porque, por exemplo, eu não estava lá 2000 anos atrás. Eu não estava lá. E ele morreu por mim. Então, eu não cria nele. E não cria por quê? Porque nem existia ou existia. Em algum momento, eu viria ao mundo. E Nosso Senhor, no Calvário, tinha em mente, na sua mente divina, só uma mente divina pode fazer isso, tinha em mente toda a humanidade, desde Adão até o último homem, até o último ser humano. E ali morria por todos. Então, nisso consiste a eficácia da cruz. Quantos podem se beneficiar dessa expiação? Todos quantos desejarem. Ela é eficaz. Tem algo aí no meio chamado liberdade, né, padre? Isso. Agora, a eficiência. A eficiência não é necessária. Se a pessoa não toma parte dessa paixão, morte e ressurreição do Senhor, pelos meios revelados para tomar parte, no caso, o batismo e a instituição da Eucaristia,
Então a salvação dessa pessoa está comprometida. Nós não temos como afirmar essa salvação. Aí é que tá. Nós não temos como afirmar. Deus pode salvar por algum outro meio? Ele pode, mas que meio é esse? Ele não revelou. Ele revelou que a salvação está em crer e ser batizado. Então, fora do batismo, pode haver salvação, mas se houver, ele não revelou. E ele não deixou outro caminho para nós. O caminho revelado, o caminho deixado foi esse. Então, a eficiência depende da pessoa, não a eficácia. Eu costumo dizer assim, chuva. Chuva é sempre eficaz para molhar. Ela molha em si mesmo. Agora, se você põe capa de chuva, guarda-chuva e galocha, embora ela seja eficaz, ela perde a sua eficiência. Ela não é eficiente. Entende a diferença? Sim. Olha, gente, nós estamos aqui em 1 hora trabalhando e conversando sobre um tema que está sendo tratado de modo exaustivo ao longo dessa semana no Congresso Online de Nova Evangelização e Missões. Vou pedir de novo para o Ângelo colocar o nosso site aí, Ângelo, para o pessoal ver. Esse aí, ó, né? Como é que eu faço para acessar? Eu vou lá no www.conem.online, né? Conem, por que Conem? Congresso Online de Nova Evangelização e Missões. Conem.online. E você vai cair nesse site. Lá em cima, você vai ver ali, inscrição. Mas, Fernando, hoje já é o 3º dia. Vale a pena se inscrever ainda? Vale. Vale a pena. E eu digo para você por quê? Porque nós estamos chegando na metade do congresso. Nós temos muita palestra ainda, muita pregação para ser feita, né? Olha aí, vamos dar uma olhada nos nossos palestrantes, né? Tá ali o Padre Douglas. Nossa, colocaram a minha cara logo de começo. De gente. começo, Traumatizar as Começou tudo, pessoas. padre, mas foi o Exato. senhor que começou. Eu vou só pincelar alguns, assim, olha, o Padre José Eduardo tá ali, Sim. né? O Ralph Martin tá ali. Monsenhor Catelan, que agora vai ser bispo auxiliar do Sim. Rio de Janeiro, Sim. dando palestras para nós. Henry Capello, O Gustavo ali. Abadia. Gustavo o Abadia, Marcos amanhã Fernandes. Gustavo Abadia vai dar continuidade ao tema que nós estamos falando aqui hoje, Sim. né? Professor Felipe Aquino. Pedro Felipe Augusto, Aquino. do Instituto Borborema, Que tá maravilha. vendo? É muita gente. Só fera. Só feras, só feras mesmo. Dom Adair. Sim, olha lá, Dom Adair. Dom Adair. É, o mais pingucinho mesmo sou eu. Mas ao Padre Antônio Padre Antônio José. também. Padre Antônio José. Rafael Brito, né? Que Peter riqueza. Herbeck, aqui ó, no canto, é ele também. Aquela né, irmã ali do meio, eu conheço aquela irmã. A Virte, será que você tá... É, que tem um mapa atrás dela na foto. Vamos A ver. Rita. A Rita, isso, missionária isso. em Nossa, Uganda. elas são Missionária em missionárias, Uganda, ela mesma. e a Fabi. Ó, coisa linda. Exatamente. Nossa, Aqui nós temos o brother James Sheen, o irmão James Sheen. Ele vai dar o testemunho da comunidade dele na Coreia do Sul. Na Coreia. Nossa. Então vale a pena, O gente. Padre Fonseca também. Padre né? Fonseca falou hoje conosco sobre São Paulo da Cruz. Aham. Ele é do Moçambique. Olha Né? só. Então, assim, um congresso riquíssimo. Entra aí agora no conem.online e se inscreve porque ainda vale a pena. Fernando, mas eu perdi todas as outras palestras. O que eu faço? Né? Tem como eu assistir? Tem. Você pode entrar nesse site, você vai encontrar ali um plano especial para você assistir todas as palestras do congresso por 1 ano. 1 ano. O nosso congresso é gratuito. Tudo que você está assistindo aqui, de segunda até domingo, é completamente gratuito. Né? Agora, para nós disponibilizarmos isso ao longo de 1 ano, nós temos que hospedar isso em algum lugar. Nós temos pessoas que têm que ficar fazendo a manutenção disso. Para isso, nós temos um custo. E para isso, então, você precisa fazer um pequeno investimento. E eu digo que é pequeno porque, em vista da riqueza que nós estamos colocando aí, Padre Douglas, Ah, é quase nada. É É quase nada mesmo. é nada. É nada. De verdade. Então, assim, vale a pena, né, entrar de cheio. Porque você viu, né, Otiele, os desdobramentos de tudo que nós estamos falando aqui hoje. Exatamente. E além de ser muito rico em conteúdo formativo, espiritual, assim, eu
Se fosse vocês, não perderia, de verdade. É uma oportunidade única e tem muita coisa ainda para vir, né, Fernando? Tem. Muita coisa boa, muita coisa para Deus falar, assim, com certeza para enriquecer sua vida e às vezes responder tantos questionamentos que às vezes nós trazemos aqui. Padre, teve 2 últimas palestras que nós não podíamos deixar de mencionar. O Reinaldo Bezerra falou sobre o impacto do pentecostalismo e do movimento carismático na evangelização. Aham. E o senhor falou sobre a unidade dos cristãos. Aham. Né? De fato, o que aconteceu depois da virada do século XX com o movimento pentecostal e o movimento carismático é simplesmente impressionante. Né? A onda de evangelização que varreu o mundo é impressionante. Né? No meio evangélico, por exemplo, não tem como não citar a Jocum, Jovens com uma Missão. Inclusive, nós vamos ter um testemunho no nosso congresso sobre Jocum. São esse pessoal que chega em países com um navio de ajuda humanitária, né? E evangelização e pregação jovens dentro da sua vida, né? Missão Portas Abertas e tantas outras realidades. E no meio carismático católico também nós vamos ter o testemunho do Caritas in Veritate, né? Então é simplesmente maravilhoso. Fabuloso. Fantástico. Mesmo. Realmente no século XX, nenhum papa do século XX passou o pontificado sem redigir um documento sobre missão. Nenhum. Desde Leão XIII, que pegou a virada do século, consagrou o século ao Espírito Santo, até a virada do novo milênio com João Paulo II. Todos escreveram. Um dos mais conhecidos foi o Fidei Dono de Pio XII, foi muito conhecido, Evangelii Preconis de Pio XII também. Olha, riquezas. Por quê? Porque foi um século marcado por grandes desgraças. Nós tivemos 2 grandes guerras, nós tivemos uma grande devastação causada por regimes totalitários, enfim. E é em tempos de crise que o evangelho surge. Como lâmpada para os pés, não é? A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quando é que você mais precisa de uma lâmpada para os pés, senão quando tudo está escuro? Então, quando nós olhamos para a situação atual, em que muitos olham com pouca esperança, meus irmãos, vamos encher o peito com um hálito de esperança cristã, porque é agora que o evangelho desponta para vencer. Exatamente. É agora. Exatamente. Inclusive, nos períodos nós estamos ainda vivendo a pandemia, né? Nos períodos de peste e pandemia, o cristianismo brilhou. Nós tivemos, não acho que Covid-19 né, a única peste que passou pela nossa história. Muitos cristãos hoje estão cobrando. Os cristãos estão cobrando os cristãos para que o cristianismo vença, entre aspas, vamos dizer assim, a pandemia, no sentido de, não é uma pandemia, não é um vírus que vai calar a voz de Deus, então onde eu posso chegar numa ajuda, num evangelismo e tudo mais, porque isso muitas vezes foi cobrado de nós, né? De que nós nos calássemos, as igrejas fechadas, e hoje a gente está vendo esse momento das pessoas querendo colocar para fora, porque nós fomos obrigados a nos fechar, e mesmo assim não. Nós estamos aqui exatamente para proclamar quem é Jesus Cristo em meio a, muitas vezes, ao caos, a dificuldade de não poder sair às vezes de casa, mesmo que isso tenha passado agora. Olha, nós temos um testemunho belíssimo aqui da Virgínia Diniz, que está nos assistindo. Olha, tenho acompanhado o CONEM e me enriqueceu muito no que diz respeito à doutrina e à história das missões na igreja. A minha vida missionária enriquecerá. Isso aí, Virgínia. É mesmo. Importante para todo mundo que está assistindo, para que se inscreva e se anime em participar. O CONEM é uma iniciativa, meus irmãos, de um curso de especialização do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, ok? Que especialização é essa? A especialização em pneumatologia, um estudo sobre o Espírito Santo, do qual o Padre Douglas é um dos professores, né, dessa nossa especialização. Então, o curso de especialização preparou essa semana acadêmica, focando de modo especial os alunos, mas a gente abriu isso para todo mundo, então todo mundo está podendo participar
E eu tenho certeza que muitos vão se sentir provocados a querer enveredar aí, tanto na especialização em pneumatologia, quanto né, nesses estudos, para se preparar e poder responder um chamado missionário. Perfeito. Gente, nós estamos, infelizmente, né? Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Passa tão rápido, ainda mais quando vocês estão aqui com a gente, conversando com a gente, mandando perguntas. Passa muito mais rápido, na verdade. É verdade. Nós agradecemos, né, Thierry? Vamos montar uma tenda? E continuar. Infelizmente. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Quero agradecer, eu vou aproveitar esse momento aqui, né? Agradecer as instituições que estão envolvidas no nosso congresso, tanto acadêmicas quanto eclesiais. De modo especial, quero agradecer as dioceses envolvidas. A Diocese de Santo Amaro, a Diocese de Frederico Westphalen e a Diocese de Anápolis, que estão dando a assinatura deles no nosso congresso. Agradecer Dom Adair, né? Nós temos um bispo no meio de nós, e o Monsenhor Catelã, que agora também logo vai ser bispo auxiliar, né? Então, assim, muito obrigado, né? É muito bom nós sentirmos os sucessores dos apóstolos conosco, né? Nós nos sentimos confirmados na fé e enviados também. Então, isso nós agradecemos. E o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, eu quero agradecer na pessoa do magnífico reitor, o professor Marcos Antônio Cachino, e o chanceler da universidade, que é o professor Marcos Vinícius, né? Nós agradecemos muito, né? O Centro Universitário Ítalo Brasileiro hoje é um luzeiro, né? No meio de uma geração corrupta e perversa. É um luzeiro. Né, acadêmico, um ar fresco no Brasil, né? Então é uma alegria a gente pertencer a isso e estar juntos. Maravilha. É isso aí? Padre, dá uma bênção para a gente encerrar. O Senhor abençoe e guarde a todos nesta noite para viverem com alegria o Santo Evangelho em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.